Você não pode querer chegar com 60 anos e dizer assim, eu queria estar o rosto, com a pele dessa minha amiga que se trata há 20, 30 anos. Eu não vou conseguir devolver isso para você num dia. E quem quer que seja que lhe prometa isso está mentindo. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Abro a porta do consultório já com bastante alegria, gente, porque os bastidores estão tão sensacionais, tão quanto vai ser essa entrevista, tenho certeza. Hoje eu estou com a dermatologista Grazi, que já ficamos assim íntimas, ela vai se apresentar de forma mais formal. Quero te agradecer, obrigada pela disponibilidade, pela disposição e pela abertura e coragem de realmente abrir, né, o seu consultório aqui para a gente. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui conversando um pouquinho sobre uma coisa que eu adoro, que é dermato, né, e poder trazer para vocês um pouco mais de informação, de conhecimento, que eu acho que essa que é a grande vantagem que a gente tem hoje em dia com as mídias sociais, enfim, é tentar trazer ao máximo de pessoas informação com segurança, com qualidade. Grazi, normalmente quando numa consulta, né, tem um tempo limitado, por mais que a paciente tenha curiosidade, fica com vergonha, tirando eu, gente, porque eu já perguntei todos os procedimentos dela, já briguei, que falei, não é possível, não é possível. Até o final vocês vão saber. Quero até que escrevam aqui no início quantos anos você acredita que a Grazi tem. Tá, vamos lá. Cuidado com as respostas, hein? Eu vou ver depois. E aí, não é um tempo de uma conversa, às vezes essa intimidade só acontece, né, caso essa cliente tenha mais tempo junto com você. Então, nosso objetivo também é falar de você, da sua formação, além, né, só do jaleco, da técnica, quando a pessoa te conhece. Então, eu gostaria que você nos contasse da sua trajetória, da escolha da medicina, das suas formações, como aconteceu. A gente estava conversando aqui no bastidor e isso é algo bem diferente. Você, ao invés de 3 anos de residência, você fez 4. Então, conta pra gente. Não vou te contratar, mas quero saber o seu currículo. Tá, então vamos lá. Eu escolhi medicina, na verdade eu sou filha de médico, né? Meu pai é médico. Tenho 2 irmãos que também são médicos, então o pessoal da minha família sempre brinca assim, que a gente é meio sem criatividade. Então é médico que casou com médico, que, enfim, então eu acabei escolhendo, né, a medicina, acho que muito por isso, pela influência da família.
né? E me formei em Pernambuco, na Universidade Estadual de Pernambuco, né? E depois fiz residência médica lá na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz por 4 anos, assim, para quem não sabe, idealmente, hoje em dia, a residência médica são 3 anos, a gente faz 1 ano de clínica e 2 de dermato. E aí, na época, lá na universidade, você podia fazer um R4, que a gente chama, então eu acabei fazendo esse R4 também, fiz mais 1 ano de residência, né, e estou atuando em dermato já há 13 anos. Eu terminei a minha residência em 2012, né, e desde então já comecei a atuar em dermatologia. Mas de formação, então, tem... Eu estou formada há 17 anos, né, me formei em 2008. E aí depois fiz residência, os 4 anos, então estou formada. Aí fica mais fácil agora vocês fazerem as contas da idade, mas não vale, tem que ter falado antes. E por que a dermatologia, Grazi? Então, eu entrei na faculdade querendo fazer neurocirurgia, coisa totalmente, enfim, nada a ver. E aí, enfim, conhecendo a matéria, conhecendo a rotina e tudo, acabei mudando, né? E aí fui, enfim, conhecendo as outras áreas da medicina. Mas assim, a escolha da dermato, ela começou por uma coisa muito parecida com a minha personalidade. Então, assim, quando a gente começa a fazer coisas de medicina, a gente sabe que, por exemplo, você faz clínica médica, cardiologia, você tem um tempo, você depende, às vezes, muito dos outros, de exame, de tempo, de consulta, que é muito importante, tá, gente, em qualquer área, mas assim, como eu sou uma pessoa mais objetiva e mais prática, eu queria ter uma especialidade que eu conseguisse resolver. Então, assim, a dermato, ela é uma especialidade que é muito do médico com o paciente. Então, assim, a gente não tem milhões de exames complementares, ou você sabe, ou você não sabe. O máximo que a gente vai pedir é um histológico, mas assim, é uma coisa que é muito dinâmica. Então, o paciente vê, o paciente sente, você resolve. Então, assim, foi muito por causa dessa minha personalidade e também por causa da organização de vida, assim. Então, assim, eu confesso, não queria ficar dando plantão, enfim. Então, eu queria uma especialidade que fosse mais tranquila, porque eu queria ser mãe, eu sou mãe, né? Queria ser mãe, enfim, ter filhos e queria conseguir conciliar, porque assim, como eu fui filha de médico, eu vivi uma rotina que eu tinha muito pai ausente, né? Porque vivia de plantão, estava sempre fora, então isso era uma coisa que eu queria, eu amava a profissão, mas eu não queria ter isso para os meus filhos. Então, quando eu escolhi a minha especialidade, eu também escolhi isso. Mas foi uma escolha feliz, assim, eu rodei na dermato antes, então eu gostava também. Eu comecei a gostar de dermato, na verdade, quando eu fazia plantões de infectologia, de UTI, e aí a gente via pacientes com HIV positivos e que fazem muitas lesões de pele, né? E aí eu comecei a ver, e quando a gente começava a fazer o tratamento, eu vi o quanto que eles melhoravam. Foi aí que eu me interessei pelas doenças de pele. Então, na verdade, eu entrei na dermato por causa da parte clínica de dermatologia, né? E pela enfim, esse rapport que a gente tem com o paciente, de ver, porque o paciente sente. É diferente quando você tem, por exemplo, uma doença, né? No coração, no fígado, você não vê, mas o que os olhos veem, sente. Então, essa parte de você olhar, entender o paciente, entender a dor dele, curar, e ver ele melhorando, ele realmente ver que ele está melhorando, assim, isso era uma coisa que me encantou. E aí eu entrei nisso, e nesse ínterim a gente vai mudando também, porque eu acho que a gente vai amadurecendo, e a vida vai levando a gente também, e não só pela dermatologia clínica, né, que assim, há muito tempo atrás, né, a pessoa fala assim, parece que é super velha, mas assim, há 17 anos atrás a gente não tinha muito ainda, como a gente tem hoje, sobre estética, né? Então, tanto que no início a formação da gente, tudo era sobre a parte clínica, e aí foi que foi começando a se introduzir e ficar, enfim, essa parte da dermatologia estética crescer mais. Então, nesse ínterim, a gente vai mudando. Então, aquilo que começou como uma coisa que era só clínica, né, foi mudando. Então, hoje, o que eu faço muito mais é realmente dermatologia estética, né, que é uma forma também de você ver que você pode cuidar do paciente, que você pode trazer autoestima, que você também é importante, não é só porque ele tem que ter uma doença visível, que tenha um nome, um CID, né? Mas assim, eu acho que tratar da forma como você envelhece, da sua saúde, da saúde da sua pele, também envolve essas coisas. Então foi aí que eu fui migrando. Então hoje em dia eu faço muito mais realmente dermatologia estética, né? Mas começou tudo isso, na verdade, por essa relação que a gente vai tendo, tanto da profissão, como eu escolhi, da minha especialidade, como também da forma que a gente consegue ver e tratar o paciente. E continua sendo medicina. Exatamente. Por que você frisou essa frase, Grazi? Então, porque assim, eu acho que hoje em dia a gente tem uma coisa muito, às vezes, bagunçada com relação a essas coisas de estética. Então, todo mundo acha que pode fazer, que é só pegar alguma coisa e injetar, pegar uma agulhinha e fazer. E, na verdade, a gente tem que entender e abordar o paciente como um todo. Então, por exemplo, já aconteceu várias vezes no meu consultório de o paciente chegar para fazer alguma coisa estética, né?
E aí, quando eu examino, o paciente tem um câncer de pele, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que priorizar a saúde da pele, né? Ou quando o paciente chega para mim e eu quero fazer isso, aquilo outro, eu vejo que o paciente fuma muito, bebe, não come bem, não pratica atividade física. Então, assim, eu sempre converso com o paciente que a nossa pele, ela é um conjunto de coisas, que não vai sentar na minha cadeira e eu vou resolver todos os problemas dele, né, com o que eu fizer, que eu tenho, uma forma milagrosa de resolver. Então, assim, não prometo milagres, na verdade, compartilho com o paciente, porque a responsabilidade da qualidade da sua pele é dele. A minha função ali é de orientar, né, de dizer o que é certo, o que é errado. Mas se ele não fizer a parte dele em casa, então se ele não cuida, se ele evita exposição solar, se ele não come bem, se ele não se alimenta, né, se ele não faz atividade física, ele não vai conseguir potencializar o resultado dele. Então, assim, hoje em dia as pessoas têm uma forma muito ruim, né, de delegar tudo o que eles fazem. Então, é muito fácil chegar e dizer assim, não, a responsabilidade aqui da minha pele é da minha dermato. Então, se eu tô bonita, é só ela que vai fazer, ela que vai resolver, eu não preciso fazer mais nada. Posso fazer tudo. E não é assim, né? A gente tem que dividir essa responsabilidade. A nossa função enquanto médico é explicar e entender essa parte, ou seja, que tratar da sua beleza também é tratar da sua saúde, da sua autoestima, mas que você precisa ter responsabilidade sobre isso também, né? Inclusive responsabilidade sobre quem você escolhe para cuidar da sua pele. Esse é o ponto principal que eu incentivo aqui no consultório aberto, porque delegar o erro, como ficou feio, olha o que aconteceu para o outro, parte da premissa que qual foi o critério que eu utilizei para escolher. Exatamente. Né? E aí, abrir esse espaço para justamente falar sobre formação, para falar sobre tudo isso, para que as pessoas tenham o ouvir desse médico, que é só isso que vai gerar credibilidade, né? Essa intimidade de você compreender, de te olhar e entender como é que é o seu trabalho, que é o que a gente vai falar agora, dessa questão com mais naturalidade. Está tudo bem quem não busca esse médico que busca Sim. o resultado mais natural. Agora, essa responsabilidade é realmente dividida. E primeiro do paciente é meu rosto. Exatamente. Né? E não só isso, entre outras especialidades também. Então, que isso fique sempre muito claro. Esse espaço, esse lugar de vítima é um lugar muito fácil. Exatamente. E falando então da dermatologia, se a gente não beber água, se você não fizer o uso da skincare, não vai conseguir. É totalmente compartilhado, né? Exatamente. Grazi, o tema principal, né, a sua abordagem hoje é rejuvenescimento com naturalidade. Isso. Como é que você consegue equilibrar isso e manter, né, que pilares você utiliza para manter essa naturalidade e a identidade da pessoa? Então, normalmente é isso. O que eu faço, que eu sempre falo, é a forma como você gerencia o envelhecimento. Eu, às vezes, recebo muito paciente que fala assim, nossa, é muito ruim envelhecer, né? E eu sempre digo para eles, gente, envelhecer é uma dádiva. Quantas pessoas queriam estar tendo essa oportunidade de viver mais, de ter outras experiências, de estar vivo, né? E, às vezes, não tem essa oportunidade. Então, assim, o que muda é a forma como a gente escolhe envelhecer, né? Eu acho que o envelhecimento, ele é uma coisa não só da pele, mas da gente, que é como um todo. Então, assim, quando o paciente chega para mim, eu sempre falo assim, o meu consultório é um lugar de escuta. Então, o paciente vai falar para mim o que ele quer, o que está incomodando. E aí, depois disso, enfim, que a gente analisa, eu devolvo para ele as coisas que a gente pode fazer no consultório e o que ele deve fazer na vida dele. Então, assim, gerenciar o envelhecimento é isso. Então, eu sempre oriento para o paciente que não é só um procedimento que eu faço, né, mas são as coisas que ele faz. Então, assim, como ele vive, como ele gerencia estresse, como ele se alimenta, né, ou as coisas que ele usa no rosto, tudo isso é um conjunto para poder a gente conseguir fazer isso. Então, na verdade, é escolher como que você vai querer envelhecer, né, não é uma coisa pontual, assim, nossa, eu quero ficar nova hoje. Não. Gerenciar envelhecimento é o que você vai fazendo ao longo da vida para que você chegue lá nos seus 50, 60, 70 anos com a pele que você gostaria de ter. Uma pele que é compatível, né, com uma pessoa da sua idade, né, mas assim, que você se sinta bem quando você se olha no espelho, né, porque eu entendo essa dificuldade que a gente tem às vezes. Nossa, quando a gente é mais nova, não tem uma manchinha, um porozinho, e você se olha no espelho, e aí, enfim, mulher principalmente, com essas questões hormonais que a gente vai perdendo. Então, assim, às vezes a gente se vê no espelho e se olhar no espelho se torna uma angústia, né? E que não é para ser assim. Na verdade, a gente tem que se olhar no espelho, ter orgulho do que a gente é, das coisas que a gente construiu na nossa vida, né? Das coisas que a gente faz e também, por que não, se sentir bonita, né? Então, a ideia, na verdade, é essa. E aí, como essas coisas de naturalidade que a gente fala, o que eu sempre explico aqui, hoje em dia a gente tem, eu brinco assim com os pacientes, a gente tem uma geração
de TikTok, né, de vídeo de 15 segundos. Então, que a pessoa quer chegar, sentou aqui na minha cadeira, levantou, tá maravilhosa. E não é. Na verdade, é uma construção. Eu sempre explico que o que eu passo, né, no meu consultório, que é o meu protocolo, é um tratamento que você vai fazer ao longo do tempo, ao longo dos anos, que você vai vir, vai fazer uma etapa, depois você vem e faz outra, né? E aí, ao longo do tempo, você vai estar tratando a sua pele. Então, não é uma coisa imediata, né? Não é para ser assim. Então, é como que você organiza e como que você escolhe envelhecer ao longo do tempo. Então, o que é que você vai ter que fazer ao longo dos anos para poder você ter a pele que você quer ter? Esse que é o ponto, entendeu? E quando a gente fala de gerenciamento, eu entendo que há aí um planejamento. Exatamente. Qual a idade, na sua percepção, existe essa é a idade certa, com essa idade você vai ter esse resultado, mas se você começar aos 30, você vai ter esse resultado, e se você começar aos 40, ou querer resolver hoje, porque a gente pensa, né, que é melhor, eu esperei, agora tá ruim, deixa eu ir arrumar. E não é assim que funciona, né? Exato. Eu acho que assim, a idade certa, né, assim, teoricamente você tem que começar a se cuidar desde sempre, mas não com um procedimento, por exemplo. Desde que você, na verdade, orienta os pais, enfim, né, orienta proteção solar, então você começa a cuidar da sua pele desde cedo, desde que você evite estar se expondo ao sol, que você passe protetor solar. E aí, à medida que você vai envelhecendo, então, normalmente, né, a gente recebe os pacientes por volta de 25, 30 anos, e aí a gente começa a fazer. Por quê? É uma idade, né, falando especificamente de mulher, que a gente tem uma queda da nossa produçãozinha de colágeno, né? Então, aí é que a gente começa a ter e sentir alguns efeitos que antigamente a gente não tinha. Eu sempre brinco, né, com as pacientes no consultório que eu falo assim, por que a pele de bebê é tão linda, assim, brilha tanto? Eu fiz, porque o bebê não tem duas coisas. Tem duas coisas. Primeiro, muito colágeno. Segundo, não tem boleto para pagar, então não estresse, né? Então, o estresse da vida faz com que a gente envelheça mais, né? Então, tem pessoas que passam por momentos e situações que fazem com que a gente envelheça um pouco mais, né? E tem essa questão da queda da produção do colágeno. Então, quando chega nessa fase, entre 25 e 30 anos, é que a gente começa a fazer essas programações de gerenciar envelhecimento. Claro que com cautela, né? Não é uma coisa que você vai chegar e fazer milhões de coisas. A ideia não é mudar o que você é, na verdade, você entender que a gente tem uma programação genética para começar a ter esse envelhecimento por volta dos 25 a 30 anos, a gente sabe, né? Então, se a gente sabe, se a gente tem essa informação, como que a gente pode agir com relação a isso? De que forma a gente pode tratar para que a gente continue, obviamente, envelhecendo, mas que a gente consiga retardar ou fazer isso de uma forma um pouco mais leve, entendeu? E tem a skincare também, né? E tem a skincare, tem os cuidados e uma outra coisa, assim, às vezes eu chego com pacientes que nunca fizeram nada com 40 ou nunca fizeram nada com 50 e aí às vezes acha que não tem mais jeito. Não, gente, sempre você vai melhorar. O que muda é que quando você faz as coisas um pouco mais novas, né, você vai ter ao longo do tempo resultados melhores e com quantidades ou, enfim, intervenções menores. Então, assim, quando você está mais velho, você nunca fez mais, eu sempre explico, no começo você vai fazer mais coisas e depois, ao longo do tempo, à medida que a gente for gerenciando, você vai fazendo menos, né? Porque você nunca começa ou não volta depois para o zero. Seu ponto de partida sempre vai ser para frente. Então, se você começou a se tratar e você vai fazendo isso, você vai sempre avançando naquela escadinha ali. E aí você vai tendo. Então, sempre vai ter jeito. Independente da idade que você tem, a gente vai conseguir melhorar você. A questão seria só o ajuste de expectativa. Você não pode querer chegar com 60 anos e dizer assim, eu queria estar com o rosto, com a pele dessa minha amiga que se trata há 20, 30 anos. Eu não vou conseguir devolver isso para você num dia. E quem quer que seja que lhe prometa isso está mentindo. Então, assim, na verdade, as coisas levam tempo. E a gente precisa desse tempo, né? Com certeza. Falando em tempo, na minha percepção, se o adolescente tem ou não acne, né, é importante visitar, consultar, né, até porque essa meninada está usando maquiagem pra caramba, e aí se fala, não pode dormir de maquiagem. Tem muitas crenças que a gente, né, viveu e conhecia, e somos nós da cidade que estamos transmitindo isso para os nossos filhos. E uma geração que, criança fazendo vídeo, usando skincare, produto, e o que fazer, Grazi? Qual que é o caminho certo? Todo mundo precisa de hidratação, a partir de qual idade? É só a questão da água e do filtro solar, até que idade? Se houvesse, claro, entendo que somos únicos, cada um é um, mas baseado, né, no padrão da idade, assim como a partir dos 25 essa queda começa, até ali eu consigo viver tranquilamente só com filtro solar ou não? Então, assim, essa geração nova, né, eu, inclusive já me chamaram algumas vezes para falar sobre isso,
Porque está tendo muito dessas meninas que, enfim, querem fazer um skincare, querem usar produtos da antidade. E aí o que eu já expliquei e falo para todo mundo, a gente precisa tirar desse momento a melhor forma. Como eu já falei, eu sou uma pessoa muito prática. Então, assim, se existe essa demanda dessa geração de fazer as coisas, como é que a gente pode orientar, né, tirar esse fluxo para uma coisa que seja boa? Então, se você orienta para o que ela pode usar, porque realmente não faz sentido uma menina de 10, 12 anos estar usando uma antidade, né? Obviamente, tudo que ela tem é juventude. Mas se ela quer usar e cuidar do rosto, por que não estimular isso? Então, eu sempre faço e oriento. Oriento que ela tem que usar protetor solar, um sabonete adequado, um hidratante. Então, isso aí é básico para todo mundo, em qualquer idade. Então, assim, é uma coisa que você pode fazer desde cedo. Então, e aí eu sempre falo assim, gente, acho que tem que tentar tirar a parte boa das coisas. Então, essa é uma geração que vai fazer um divisor de águas, tá, na saúde da gente. Então, assim, hoje o câncer de pele, por exemplo, ele é o maior câncer do mundo, né? E, assim, a gente veio de uma geração em que as pessoas bronzeavam, queimavam, passavam óleo, ninguém queria usar protetor. Então, assim, uma das grandes dificuldades da gente no consultório era orientar as pessoas a passarem protetor. Essa geração nova, não. Elas passam, elas se cuidam. Então, daqui a 50 anos, 60, a gente não vai ter mais essa incidência de câncer de pele que a gente tinha se a gente se mantiver dessa forma, porque essas pessoas estão se cuidando. Então, eu acho que tem a parte ruim, sim, de uma menina estar se maquiando, de estar se adultizando, de estar fazendo essas outras coisas, mas também tem a parte boa, que se a gente conseguir conduzir isso de uma forma certa, né, e bem orientada, a gente vai conseguir mudar toda a dinâmica de uma geração inteira. Então, hoje em dia, essa geração que está cheia de doença e tudo, porque saía pegando o sol na juventude, a gente já não vai mais ter isso, ou vai ter muito menos, né? Então, eu acho que essa é uma parte boa, mas assim, voltando para a sua pergunta, então, assim, o que todo mundo precisa fazer? É isso, é um protetor indicado, é um sabonete e um hidratante, especialmente aqui, né, em Brasília, que a gente tem esse clima super seco, então todo mundo que fizer isso vai estar se cuidando, já vai estando bem. E aí é óbvio que à medida que for envelhecendo, a gente vai começando a fazer as intervenções, porque também skincare não é tudo, né? É muito importante, né? Filtro solar é o melhor antidade que existe, isso aqui é uma coisa assim super já batida, então assim, a gente vê com as pessoas que envelhecem, então, por exemplo, nessa área do tronco, né, da barriga, que não pega sol e o resto do rosto, você vê que está muito mais novinha do que o resto, porque está protegido do sol. Sim. Então, nossa, eu quero uma coisa antidade, usa protetor, primeiro de tudo. E depois a gente, com a orientação do seu dermato, com as coisas que são específicas para você, você vai usar os outros cremes e o seu outro skincare. Chegou no ponto. Com a orientação, porque muitas vezes eu vou ali na farmácia, leio, acredito, escolho com as revistas que na nossa época, né, ali, na nossa não, a gente tem... Olha, não vou falar. Não vou. Aquela zona T e façam assim. Só que eu sempre acredito quanto a consulta é importante. Sim. Você realmente receber aquela orientação assertiva, né? Ou sai comprando aquelas linhas adstringente, tal, Sim. tônico, isso, e talvez um produto certo, indicado, valeu totalmente a pena a consulta e ela já te fala, volta daqui tanto tempo. Exatamente, a indicação é importante, né? Porque assim, é isso, às vezes você começa a colocar, na verdade, isso é um comportamento do brasileiro, inclusive não só para skincare, né? Você vê que farmácia a gente tem em todo canto aqui. Então as pessoas compram medicamentos do jeito que conseguem sem receita, se automedicam, perguntam ao vizinho, e obviamente com a parte do skincare também, mas assim, a nossa função realmente é fazer alguma coisa indicada. Então às vezes eu chego ao paciente gastando verdadeiras fortunas com milhões de cremes, aí passa 3 vezes por dia 3 cremes diferentes, aí no outro dia usa mais outros 3. No final das contas, nenhum ativo consegue funcionar, porque não teve tempo de funcionar na pele, que você vai usar um ativo uma vez, como tem 30 produtos, vai usar na outra semana de novo, ou seja, enfim, e aí fica aquela coisa que bagunçada. Então, assim, a parte de cuidar da pele ainda é uma prerrogativa do médico dermatologista, né? Porque já peguei pacientes que tinham usado produtos que viram na internet, chegam com a pele queimada, ferida, irritada, né? Então, a ideia de você ter realmente alguém que te oriente, te indique, né, para poder o que seja melhor para você, é essa ideia de você ter a sua consulta com o seu médico dermatologista mesmo. Antes da gente passar para a próxima, Grazi, quando eu comecei a ver esses ativos, nanotecnologia, Sim. que funciona eu duvidava bastante. Como assim? Tecnologia dentro de um creme? Então parecia algo tão distante. Como
é isso? Como funciona isso? O que é isso? Então, à medida que a gente vai melhorando a parte industrial mesmo dos produtos, então a ideia da tecnologia é a gente melhorar a permeação. Porque assim, a nossa pele, ela é o que divide a gente do mundo, né, na nossa barreira. Então assim, o fato dela ser uma barreira também, de alguma forma, impede que determinados produtos penetrem, né, numa profundidade, porque ela tem uma função de proteção. Então a função de nanotecnologia tudo é você fazer partículas pequenas que sejam capazes de permear a barreira que a nossa pele faz para proteger a gente. E aí eles penetrando em determinadas profundidades, eles vão conseguir entregar ativos e resultados melhores. Fora isso, tem as questões de cosmética, de cheiro, de adaptabilidade, enfim, que a gente vai tendo também com essa questão da indústria, né, para poder fazer com que o skincare ele seja um pouco mais objetivo, enfim, mais preciso também, né, ou seja, tenha um potencial de melhorar ainda mais a qualidade da pele, né, e esse é o objetivo principal deles. Lembrando que, assim, como eu falo para todo mundo, skincare também não resolve tudo, né? Assim, a gente envelhece de uma forma tridimensional, né? Então, a gente envelhece perdendo tecido, osso, tendão, até mesmo gordura da pele, que, infelizmente, por maior que seja a tecnologia do skincare, ele não vai conseguir fazer isso. Pelo menos ainda não, né? Não sei no Daqui futuro. para frente. E aí é quando entra também essa questão dos injetáveis, enfim, da medicina estética, né, da dermatologia estética. Porque aí a gente vai conseguir associar essas coisas e também aliar a expectativa. Então, às vezes eu vejo pacientes que gastam muito dinheiro e falam mal do produto. Ah, eu usei esse creme e não funcionou, porque na verdade está exigindo dele uma coisa que ele não vai conseguir entregar, né? Então, assim, por isso que é importante ter essa avaliação na consulta, porque a gente consegue definir para você, olha, isso aqui que você tem, o creme não vai resolver. Não é que ele seja ruim, né? Mas é porque, na verdade, não é a função dele tratar isso. E é isso quem vai tratar realmente a dermatologia estética. Você acredita que essa mentalidade, esses novos pacientes com o acesso, o advento da internet, estão dando mais trabalho, estão fazendo mais coisas erradas, porque para mim a dúvida lá atrás, eu sempre fui dermatologista, acho assim extremamente importante, e como para mim as coisas têm que ter uma lógica, eu pensar, mas passa a vitamina C antes ou depois? Passa, precisa mesmo? Então, assim, essa ordem de alguém que entende que vai te dar, né, essa informação assertiva, acredito que faça toda a diferença. Sim. Hoje, o que está acontecendo? Como chegam para você? E o que você diria, né, e já fala para as pessoas, como é que elas podem facilitar e não acabar se boicotando, porque se a gente for pensar, como você falou, é um gasto tão grande e talvez não seja nada funcional. Então, assim, eu acho que, como eu falei, mas eu sigo as tendências, eu acho que a gente tem que se adaptar ao que a gente vive. Então, assim, é chato você chegar, às vezes, um paciente questionando para você, mas eu li aquilo ali, eu vi que tem isso aqui. Eu entendo, mas, assim, eu acho que também ter acesso à informação é uma coisa muito importante, né? Então, também, da mesma forma que a gente, às vezes, recebe pacientes que questionam, a gente recebe pacientes que estão um pouco mais maduros com relação a determinadas coisas, que entendem, inclusive para desmistificar essas coisas, por exemplo, da estética, porque já viram, porque já leram em algum lugar. Então, assim, eu sempre vejo, acho que o lado bom das coisas. Então, assim, quando o paciente chega, né, e às vezes questiona isso, é a nossa função. Então, a nossa função como médico não é só, tipo, dizer, é uma função de orientação mesmo, educativa. Então, assim, eu não vejo com olhos ruins o paciente chegar questionando. O que eu oriento, na verdade, para todo mundo, é que entendo que também a gente precisa ser ouvido, né? Então, assim, sabe aquela história de que santo de casa não faz milagre? Então, assim, às vezes o paciente vem e consegue entender ou acreditar mais numa coisa que viu uma blogueira falando, um vídeo falando, do que o médico que está fazendo aqui aquela função que um pai faz de educação, né? Então, assim, essa é a nossa, acho que, maior dificuldade. Sim. Então, assim, o que eu acho que para os pacientes é assim, eu não tenho problema, tragam as suas dúvidas, agora vocês precisam me escutar. Porque, de alguma forma, tem que entender que ainda a autoridade ainda é minha. Da mesma coisa que é, enfim, na casa, quando o seu pai, você fala, questiona e tudo, mas, enfim, é o seu pai ou a sua mãe, enfim. Então, essa questão de quem entende, porque às vezes o que você lê, não necessariamente, na internet tem muita falácia, tem muitas coisas que fazem para viralizar e tudo. Então, assim, a pessoa que está ali naquele momento de autoridade enquanto de conhecimento é o médico. Então, você precisa escutar, porque se não tem sentido você vir para mim e não querer escutar o que eu estou querendo falar. E querer acreditar no que alguém que não tem nenhuma capacitação, especialização sobre isso, né? Então, assim, questionar é importante, tirar dúvida é importante, né? Eu tenho um filho pequeno que eu sempre falo, meu filho, o que você quiser me perguntar, você me pergunta, porque eu acho que a ideia é essa. Agora tem que também saber me ouvir, né? Sim.
Nós tivemos um tempo de resultados plásticos, né? As pessoas com o rosto muito parecido, muito semelhante, uma volumização meio que até padronizada, né? E hoje você busca e trabalha com esses resultados naturais. Você entende que também está vindo uma leva de pessoas buscando por esses resultados mais autênticos, mais sutis, ou não? Sim, e vejo isso assim com um alívio. Nossa, ainda bem que esse momento chegou, né? Porque assim, quando estava nessa fase dessas harmonizações, dessas padronizações, era muito difícil você ser a pessoa que não faz, né? Então, assim, eu recebi muitos pacientes querendo fazer e dei negativas para todos eles, entendeu? Então, assim, era difícil você ter isso, você dizer não para o paciente do que não pode, porque, assim, nunca foi meu perfil. Isso foi uma onda que pegou, inclusive, profissionais. A gente teve, inclusive, profissionais que saíram, enfim, perdendo a mão, digamos assim, porque a gente vai seguindo as tendências, é difícil a gente não se perder às vezes, né? Nós somos seres humanos, médico também erra, médico também, né, tem as suas fragilidades, suas coisas, então a gente seguiu essa tendência. E aí você ser a pessoa que não fazia, era muito difícil. A pessoa que dizia não, que não queria fazer tudo aquilo, para não entrar na moda, né? Então agora que, enfim, isso tem mudado, essa tendência tem mudado, eu vejo isso com um grande alívio, e realmente tem acontecido, né? Porque começou aquela onda de fazer tudo, todo mundo, daqui a pouco as pessoas viram o que a gente já falava, que não estava certo, que foi aquilo que eu falei no começo de paciente que sempre... Por que aconteceu isso? Porque as pessoas querem resultados imediatos. Então começaram a fazer pessoas todas iguaizinhas porque queriam fazer resultados assim, que apareciam na mesma hora e tudo. E aí você dizer para o paciente que não, eu não vou te entregar um resultado que você vai sentar na minha cadeira e você vai virar outra pessoa, não é algo que às vezes todo mundo quer ouvir, né? E então assim, agora nesse momento as pessoas começaram a entender isso, né? Viram que aquela modinha saiu, que existem, enfim, complicações com relação a isso, né? Então que a gente precisa entender. Então eu acho ótimo que tenha sido, eu acho que isso tenha acontecido e é muito bom, porque assim, de alguma forma a gente criou uma ideia ruim sobre a dermatologia estética, né? Então a gente tem uma resistência muito grande de algumas pessoas, porque a pessoa chega e fala assim, não, mas eu não vou fazer, senão você vai ficar igual aquilo. Ou às vezes assim, das esposas com os maridos que chegam e o marido tá lá criticando que ela foi na dermato, porque acha que vai ficar igual daquele jeito, porque não entende que existe uma forma de se fazer e que a pessoa não vai ficar assim, né? Então assim, criou-se toda essa onda e agora tem melhorado isso. Então as pessoas têm entendido que ser você mesmo, né, não ser a atriz, não ficar igual a fulaninha de tal, que a ideia, na verdade, que eu sempre falo assim, o que é beleza? Beleza é você ser você. Você está feliz com o que você é. Porque se, enfim, Deus fez a gente cada um do seu jeito, né? Nós todos temos diferenças, temos nossas particularidades, por que você vai querer ficar igual a todo mundo? Qual o sentido disso, né? Então, acho que isso que é importante. Isso vai para questões aí emocionais, de baixa autoestima, que não tem nada a ver com a estética, na verdade, né? Eu até fiz uma anotação aqui agora, quando você estava falando sobre a questão do estresse. Grazi, isso é um ponto realmente na questão da pele que faz toda a diferença para o envelhecimento ou para você se manter mais jovem? Sim, sim. Gerenciar o estresse também é muito importante. Mas essa é a questão do cortisol ou das relações ou desse estresse, como o que especificamente? Então, na verdade é tudo, porque toda vez que você está estressado, você começa a liberar muito radical livre, que são coisas que acabam piorando, né? E aí acabam destruindo mais colágeno, né? E fora que assim, eu sempre acho que assim, na verdade, a pele, então, assim, é o nosso órgão que a gente se conecta com o mundo. Então, muito do como a gente tá, né, ela vai acabar refletindo na forma como você se expressa, no jeito do seu olhar, do seu sorriso, e por que não da sua pele? Não tem aquela brincadeira que diz, nossa, o que você fez? Você tá com a pele tão boa, você tá tão feliz que sua pele tá maravilhosa. Então, isso interfere, porque assim, tudo isso, né, como a gente tá emocionalmente, liberam hormônios diferentes, né, então, na mulher, no homem também, mas principalmente na mulher. Então, você fica, às vezes, com a pele mais bonita, porque você dormiu melhor, porque você tá mais descansada, porque você tá mais feliz. Então, é aquela ideia de, nossa, você tá feliz, sua pele tá tão boa, é isso. Eu lembro que uma vez eu voltei de viagem, eu tinha feito uma viagem, assim, nunca tinha feito, há tempos, na verdade, não fazia uma viagem muito longa, viajei umas 3 semanas.
E aí voltei pro consultório para trabalhar, a paciente chegou e sentou assim, doutor, o que você fez agora? Porque você tá com a pele maravilhosa. Minha filha, eu passei 3 semanas viajando pela Europa, por isso que minha pele tá maravilhosa, porque você descansou, porque você, enfim, se desligou das coisas do mundo e tudo. Então, assim, tudo isso é importante. E aí, quando eu falo pro paciente isso, eu tô cuidando da sua pele, você cuida do seu juízo, porque você tem que ficar bem também. Então, isso é importante, porque toda essa questão do estresse, ele gera liberação, realmente, de cascatas hormonais, de radicais livres, que vão fazendo com que você envelheça também. E eu acredito que até a pigmentação muda. Por que eu estou falando isso? Eu tive uma colaboradora, que é uma grande amiga, que trabalhou comigo 5 anos. Quando eu estava ou mal, alguma situação mais, você está escura. E com o tempo eu fui observar, é muito diferente a pele quando você está passando ali de verdade um problema, você se olha e você tá feia. Exatamente. E aí quando você trouxe isso, acho que realmente não é impressão, então é real. Existe mesmo. Né, o escurecimento, que é o cansaço, a cabeça tá ali. Para quem tem melasma, por exemplo, então você realmente aumenta, né, essa questão de radical livre, você aumenta a produção da mancha, tá tudo relacionado. Mente e corpo não se dissocia, e eu acredito que uma das vantagens também, como a gente está falando agora, desses resultados mais autênticos e mais sutis, assim como isso está evoluindo, a própria medicina enxergando realmente essa integralidade, Sim. esse sistema que somos nós. Eu falo, né, tanto nas palestras ou em algum trabalho, que você não é uma pizza, você não é dividido em vida pessoal e vida profissional, é uma vida. Sim. Né? Agora eu entrei na minha vida profissional e eu estou ótima e a minha pele vai ficar ótima. Não, vem com você. Vem com você. Tá tudo conectado. Muito legal essa ligação. Grazi, eu estava com uma pergunta aqui na ponta, que não era a questão do estresse, era outra questão, vamos para cá que eu vou me lembrar e a gente fala sobre. Vamos lá. Tá. Personalização de protocolo. Como é que eu personalizo um protocolo? Mantenho identidade, mantenho naturalidade, uso aparelho, tecnologia, faço injeção de preenchimento, com botox, com tudo isso, e ainda assim consigo me manter natural. Então, na verdade, assim, quando a gente entende, né, assim, a forma como que a gente envelhece, o que a gente vai fazer é indicar. Não existe uma fórmula mágica. Nossa, eu tenho um super produto diferente. Não tem. Aqui não tem magia, aqui é tudo ciência, é coisa que a gente realmente sabe que funciona. A ideia, na verdade, da personalização depende do profissional. Então, assim, a forma como o profissional enxerga. Existe também uma parte da nossa arte, né? Do que a gente vê e como que a gente indica para o paciente. Então, assim, é orientar as coisas da vida do paciente e indicar os melhores procedimentos. Então, assim, às vezes o paciente chega e eu, enfim, fiz o meu protocolo, que a gente vai falar um pouquinho dele já, e para uma paciente, a paciente chega assim, doutor, eu quero que você faça exatamente o que você fez para ela, você faça para mim. Eu fiz, não, mas você não é igual a ela. Então, às vezes, a sua necessidade é diferente da necessidade do outro. Porque nós temos formatos de rostos diferentes, nós temos tipos de peles diferentes, né? E temos também a vida que aquele paciente levou. Então, assim, você não tem como comparar, por exemplo, eu tenho a mesma idade, mas assim, eu sou maratonista, ou então eu era obesa e perdi 50 quilos, mas eu tenho a mesma idade, eu quero fazer a mesma coisa. Não dá. Então, a primeira coisa, na verdade, é entender primeiro o que incomoda o paciente, a queixa dele, mas também escutar o que aconteceu dele, da vida dele. Porque, assim, a gente não é só uma idade, né? A gente é uma história, tudo que a gente viveu, tudo que aconteceu com a gente. E aí, a partir daquilo ali, é que a gente vai identificar o que a gente precisa ser feito. E aí, a gente faz, na verdade, uma combinação de tratamentos. Então, o que faz manter a naturalidade não é fazer coisas milagrosas, mas você conseguir indicar uma combinação certa, na região certa, da forma certa, para a necessidade do paciente. E as pessoas têm necessidades diferentes. Então, às vezes, para uma pessoa a indicação é fazer, por exemplo, só um preenchimento, para outra vai ser outra coisa. Às vezes tem gente que precisa preencher um queixo, tem gente que não precisa, tem gente que precisa ser um bochecho, tem gente que não precisa. Então, é indicar de acordo com a sua necessidade. Então, não existe uma coisa pronta, enfim, mágica. A gente precisa conhecer, conversar, entender também aonde o paciente quer chegar, precisa ajustar a expectativa, porque às vezes pacientes também têm expectativas irreais sobre o que vai fazer, né? Então, assim, a gente vai chegando. E aí, é uma parte boa dessa da
eu acho que da internet mesmo, de Instagram, de mídia, é que as pessoas, elas se conectam com a gente, elas entendem e procuram. Então, assim, eu recebo pacientes que entendem o que eu quero, que se conectam comigo, né, que querem fazer as coisas parecidas. E às vezes, e tem paciente que às vezes eu olho e falo, não é o que eu quero ficar com a bochecha grande, eu quero ficar com a boca enorme, eu quero fazer isso, não tem nada a ver comigo, a pessoa também não vai, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então, assim, graças a Deus, os pacientes que vêm, já vêm muito nessa pegada de querer realmente ficar mais natural, de não criar uma expectativa diferente, de se transformar em outra pessoa, né? E aí o que a gente faz, na verdade, é só orientar, é só entender, né, a partir do que o paciente quer, transformar nisso no que ele precisa. Isso é uma engenharia. Exatamente. Né? É uma engenharia. Você falando, eu fui visualizando, porque às vezes tem alguém que com 5 ml não há e tem alguém com 1 e talvez idades semelhantes, mas estou precisando de mais volume aqui, e aqui o máximo é isso. Exato. Então, querer compreender ou achar que não é silicone, né? Exato. É 250 ou é 300 e vai fazer isso. E até mesmo o silicone tem várias diferenças, né, também. Então, assim, eu acho que do tamanho do corpo, da altura da pessoa. Então, assim, tudo você individualiza. Lembrei do que eu ia falar. O conhecimento, ele realmente é libertador, é como você trouxe. Quando começa-se a entender, e eu acredito que quando o profissional, ele mostra isso, por exemplo, tudo tem proporção. Sim. Né? Eu ouvi isso, eu acho que sabia, mas não com essa matemática, porque é muito bom quando a gente consegue compreender que, peraí, tem um método. Sim. Então, são 3/3, 2/3, por que o queixo uns precisam e outro não? Porque há a proporção do rosto, dependendo do paciente. E talvez aí chegue a questão também, né, da arte, de você... Sim, de você perceber, porque se você for fazer tudo igual para todo mundo, como as pessoas têm rostos diferentes, elas vão ficar diferentes. Então, às vezes o que uma coisa para uma pessoa embeleza, para outra deixa esquisita. Justamente por isso. Esse é que é o ponto de individualizar, porque se eu fizer para todo mundo um preenchimento aqui, fazer isso aqui, vai acabar que quando o paciente precisa daquilo, ele vai ficar bem. Mas se ele não precisava daquilo, ele vai ficar estranho. Então, essa aqui é a questão, é que a pessoa, ela tem necessidades diferentes, nós somos diferentes, né? Então, a ideia, na verdade, é a gente se manter bem, mas se manter como a gente é. Vamos falar do protocolo? Vamos lá. GA Age Reverse. Isso. Então, antes da gente começar, a gente estava conversando aqui, nossa, o que é isso? Na verdade, todo mundo me pergunta o que é isso. E aí eu estava explicando para ela que, na verdade, né, o protocolo, eu vou olhar até aqui um pouquinho para todo mundo, por que eu criei, na verdade? Primeiro, para entender e organizar o raciocínio do paciente. Então, hoje em dia, todo mundo entra na internet e aí começa a entender que, enfim, dermatologia estética é como se estivesse entrando numa loja e comprando roupa, né? Eu quero comprar essa saia, essa blusa, eu quero chegar lá no consultório e eu quero um botox, eu quero um preenchimento, eu quero isso aqui. E aí acaba que a pessoa coloca a gente numa situação como se eu estivesse vendendo um vendedor de loja. Você quer isso, toma, e na verdade não é. Então, a ideia de criar o protocolo é organizar o raciocínio do paciente. Então, o protocolo, ele é baseado nos estudos de como que a gente envelhece. Então, a gente envelhece, como eu já falei, tridimensionalmente, a gente envelhece perdendo tecido, osso, colágeno, né, textura de pele. Então, o paciente vem com a queixa dele e eu vou organizar a partir daquilo que ele precisa. Não é o paciente que vai chegar para mim e vai dizer, eu quero fazer isso, aquilo, outro, né? Ele vai chegar com as queixas dele e a gente organiza no protocolo do paciente, as coisas que ele precisa. Então, uma forma da gente organizar esse raciocínio e explicar para o paciente que o que a gente está fazendo é um tratamento, né? Então, assim, voltando como você já falou, ainda é medicina, ainda é saúde. Então, isso é um tratamento que a gente vai fazer, que existem etapas, você vai fazer a primeira, depois você vai fazer a outra, e aí a gente vai organizando isso ao longo do tempo, para que você consiga envelhecer bem. Então, a ideia, na verdade, é de o paciente chegar para mim, e aí isso tem funcionado bem, né? Porque o paciente chega assim, não, doutor, então eu vim para você fazer o meu protocolo. Porque aí é o meu protocolo. Então, eu vou dizer para você o que você precisa fazer. E não você vai chegar para mim dizendo, eu quero isso, isso, aquilo, outro. Porque, às vezes, não é errado. Porque, às vezes, o que você quer, você não Nem precisa. Uhum. Né? Você viu o conhecimento, como eu te falei, não tem problema o paciente chegar para mim e questionar alguma coisa porque viu ou porque alguém fez. Mas, na verdade, ainda existe a nossa função de orientação, de educação, de fazer o que realmente é melhor para você. E o que ele envolve, para quem ele é indicado, você
atende exclusivamente mulheres ou mulheres e homens? Não, eu atendo mulheres e homens, né? Mas normalmente a gente tem um público ainda que é mais feminino, né? Então ele é indicado, né, especificamente para mulheres acima de 30 a 35 anos, que é como eu expliquei no começo, que a gente tem essa questão do envelhecimento. Então, por exemplo, não tem como o protocolo de uma menina de 30 a 35 anos ser igual a de uma pessoa de 60. Vai ser impossível, né? Então, mas ele vai abordar todas essas questões do envelhecimento, só que de formas diferentes, né? E o que inclui nele? Inclui realmente tratar a qualidade de pele, estrutura óssea quando o paciente precisa, né? Ou seja, estrutura, quando digo assim, o paciente tem um queixinho que tá menos, a gente precisa fazer. Tem gente que no próprio desenvolvimento, de crescimento, ficou com uma parte que não desenvolveu e a gente vai fazer isso, para que mais para frente ele envelheça melhor, né? Então, assim, a gente vai fazendo, pensando como que aquela falta daquele, por exemplo, vamos supor, um paciente que tem um queixo muito para trás, retrognato. A gente sabe que ao longo do tempo ele vai envelhecer muito ruim nessa parte do pescoço. E se a gente intervém isso no começo, eu ajudo ele a envelhecer melhor mais para frente na parte do pescoço dele, por exemplo, porque aí ele não tem essa retração. Então, todas essas coisas a gente pensa como que o paciente vai estar mais lá para frente. Então, a ideia não é resolver só agora, é resolver lá na frente. O que eu posso fazer hoje? Que quando ele estiver mais velho, eu vou mudar essa forma de envelhecimento, eu vou fazer ele envelhecer melhor. Então, tem todas essas abordagens que são específicas do paciente, mas isso é tratar a estrutura, tratar a qualidade de pele, estimular colágeno, uma boa e velha poupancinha de colágeno que todo mundo faz, que eu sempre falo que é investimento, igual você vai lá na bolsa de valores e compra lá suas ações para daqui a não sei quantos anos você está tendo um retorno sobre isso, né? Então, são essas orientações que são feitas de forma individual, mas sempre pensando realmente em como que você vai estar lá na frente. Porque não é interessante para mim, por exemplo, como aconteceu nessa moda dessas harmonizações, as pessoas hoje que fizeram aquilo lá estão envelhecendo pior. Qual que é o sentido de eu fazer medicina e querer fazer uma coisa que mais para frente a pessoa vai estar pior? Né? Perdeu totalmente sentido. Então, assim, a nossa função como médico é fazer com que os pacientes vivam bem e vivam melhor. Essa que é a função da gente. E é como se você tivesse ali um croquis, um gabarito, e desse essa aula mostrando anatomicamente. Foi sensacional essa questão do pescoço, né? Porque a pessoa ali ela consegue entender, porque ela jamais a gente imaginaria que em virtude dessa retração o meu pescoço vai envelhecer mais do que o de outra pessoa. Então você faz essa projeção de futuro e vai trabalhando anualmente baseado no resultado que eu vou ter. Claro, sim, agora como eu vou... É o real gerenciamento, né? Exatamente, é gerenciar, é pensar não só no agora, mas pensar, fazer uma gestão disso. Quando você fala em estrutura óssea, eu tinha essa dúvida, o que você preenche vai ser com ácido, nunca é um preenchimento realmente com osso, com cartilagem, com... Então, você pode fazer isso também, mas aí já não entra muito na parte da dermatologia, é mais da cirurgia plástica. Então, assim, você pode também fazer isso, por exemplo, quando o paciente tem realmente muito retrogradante, você pode colocar placa de silicone, você pode, né, no caso do nariz, tirar um pedacinho da costela e fazer alguma coisa no nariz, isso pode, mas aí já é mais para a parte da cirurgia plástica, que aí a gente, dependendo da indicação, a gente orienta, ou às vezes também do perfil do paciente. Tem paciente que quer se submeter ao procedimento cirúrgico, né, e fazer alguma coisa um pouco mais definitiva, tem paciente que não quer, mas pode ser feito. Na parte da gente, da dermatologia, é com injetável mesmo. É volume. É volumização e, enfim, estruturação. E que tem o tempo para acabar e ele vai ter que continuar, se não for algo definitivo. Você trabalha com algum injetável definitivo? Existe indicação de algo definitivo para rosto? Então, hoje em dia não mais, né? Assim, de injetável não. Eu sei que tem muitas essas polêmicas de PMMA, de tudo. Então, assim, o que eu acho, assim? Antigamente tinha até aqueles fios de ouro, lembra? Enfim, que falavam essas coisas. Então, hoje em dia, como eu falei, a gente envelhece, é dinâmico. Então, qual é o sentido de eu fazer alguma coisa que eu não vou conseguir prever como que você vai estar mais pra frente? Então, se você coloca hoje uma coisa definitiva, e como que vai estar a sua pele daqui a 10 anos? Será que ela aguenta segurar esse produto daqui a 10 anos? Né? A gente via muito isso com os fios, por exemplo, vou fazer aqueles fios de ouro que não era reabsorvível, aí a pessoa ia envelhecendo, a pele vai afinando e o fio começava a aparecer. Então, a gente tem que pensar em como que o paciente vai estar lá na frente. Então, eu não uso, né? Eu acho que hoje, de boas práticas, a gente deve evitar usar qualquer coisa que seja definitiva, né? Porque, assim, quando a gente não usa coisas que são definitivas, a gente consegue reverter se precisar,
né? A gente consegue realmente entender e a própria pele da pessoa, como que ela vai estar mais para frente. Então, às vezes, aquela quantidade, ou aquele produto que a gente fazia hoje, daqui a 10 anos não vai ser mais necessário, mas o produto também não vai estar mais lá, né? Então, eu acho que é muito mais seguro a gente fazer as coisas. Os pacientes reclamam, ai, doutora, mas isso vou ter que fazer todo ano. Eu falei, gente, mas você não está envelhecendo todo ano, né? É claro que você vai ter que fazer do mesmo jeito que você faz seu exame da mama todo ano, seu exame do coração todo ano, você vai fazer seu tratamento da pele todo ano, né? Essa que é a ideia. E aí, é dessa forma que a gente consegue realmente deixar as coisas mais bonitas e mais naturais. Não deixando a pessoa, porque imagina você, vou colocar um produto em você quando você tem 30, e aquele produto vai estar naquele lugar quando você tiver 45. Você é a mesma pessoa que você era quando tinha 30 anos? Não. Qual é o sentido de eu fazer isso para você, então? Grazi, eu não sei como te explicar isso, nem tenho que saber, né? A médica que é você. Quando você fala em preenchimentos, em preenchedores absorvíveis, é que com o tempo ele vai Sim. acabar e eu vou ter que colocar de novo. Por que que alguns, eu falo de artistas, não especificamente um ou outro, mas é o que a gente tem de referência, Sim. que dizem que não é um preenchedor permanente, por exemplo, mas aquilo vai tomando uma forma e aumentando e depois se consegue retirar. A minha pergunta é, esses preenchedores com o tempo vão ficando resquícios, um pouquinho, ou não sai totalmente? Como é que funciona? Então, na verdade, assim, Eu confundi muito? não, eu entendi essa Tá. pergunta. Eu acho Se que... você não entendeu, ela vai explicar. Não, então, assim, os preenchedores, eles são reabsorvíveis. O que muda é o seguinte, de bula, às vezes alguns deles têm assim, vai durar um ano. Só que, na verdade, existe metabolismos e metabolismos, então os seres humanos são diferentes. Então, às vezes aquele produto que, teoricamente, era para sumir com um ano, em algumas pessoas vai durar 2, 3 anos. Eu tenho produto em mim que tem mais de 3 anos. E ótimo, nossa, isso é ótimo, eu economizei produto, né? Não tem que ficar colocando. Isso é um ponto, né? E assim, inclusive a gente já tem de estudo de ressonância de pacientes que têm preenchedores que estão há 10 anos, mas isso não é ruim, entendeu? Porque, na verdade, se por acaso tiver alguma necessidade, eu consigo remover com facilidade, né? O ponto, na verdade, é o seguinte, o que é ruim do preenchimento? É do excesso dele. Então, a gente viu, como você comentou, de muito artista, que botou muito naquele tempo daquelas super harmonizações, que se esticou muito. Então, assim, é lesivo, às vezes, o preenchimento, mesmo ele sendo reversível? Sim, porque imagina que o nosso rosto é como se fosse um balão. Então, a nossa pele, a gente vai envelhecendo e ela vai ficando frouxa, elástica, a gente vai descolando, né, a pele da musculatura. Então, isso que é a flacidez, vai derretendo. Então, a gente tem duas opções. Eu volto a colar essa pele para poder ela ficar mais grudadinha, não ficar esticando, ou eu simplesmente coloco um enchimento nessa pele e vou enchendo. Então, muitas pessoas colocaram esse enchimento. Então, imagina ser um balãozinho que você encheu de ar, aí ele esticou. Você concorda? O balão está murcho, eu encho de ar, ele estica. Então, encheram de produto. Aí depois fala assim, nossa, mas eu estou estranha, enchi demais de produto, quero tirar. Pode tirar? Pode, mas isso não é uma coisa inócua, né? Então, assim, para tirar é dolorido, né? Para tirar incomoda. E quando você tira, imagine que você esticou muito aquela sua pele. A nossa pele não é igual um elásticozinho que vai e volta e tá... Então, assim, se você esticou aquela pele, ela vai ficar sobrando ali. E aí vai dar trabalho, então você vai ter que fazer outras coisas para fazer com que aquela pele que estava cheia de produto quando a gente tirou, a gente consiga fazer com que ela melhore. Então, existe o risco, sim. Não é porque o fato dele ser reversível que se você não fizer de uma forma correta, ele não vai te dar problema. Dá esse problema, sim. Então, assim, de que você encheu demais, a pele está toda flácida, e agora? O que eu vou fazer com essa pele que está sobrando aí? Né? Porque também não dá para encher demais, porque aí senão daqui a pouco você vai ficando realmente super cheio. Então, tem esse ponto, sim. Você tocou num ponto que eu acredito que também, por ser tecnologia, a gente fique nessa dúvida. Como você falou, eu preciso colar essa pele. Mas, matematicamente, como é que eu colo e o que sobrar, ou a tecnologia consegue realmente fazer, sei lá, essa retração, o laser queima, ou, nesse caso, em determinado momento, só plástica, um lift e cortar? Então, aí depende da quantidade de pele que o paciente tem, né? Então, por isso que hoje em dia a gente tenta fazer essas coisas um pouco mais precoces para evitar realmente retardar um pouco essa questão da cirurgia, né? Mas o que faz? Tanto a tecnologia quanto o próprio injetáveis e tudo, a gente vai fazendo com que haja uma retração e a gente vai tentando, na verdade, fazer com que as nossas células, que a gente chama fibroblastos, né? Que produzem colágeno naquele local. Então, a gente consegue fazer com que essa pele ela tenha uma retração
né? E a gente consegue fazer com que ela grude um pouquinho na nossa musculatura, né? Isso é que é tratar a flacidez, que é esse efeito que a gente chama de lift, né? De realmente fazer com que essa pele fique mais firme. Então, como se eu colocasse, na verdade, uma liguinha, de novo, entre a musculatura, né? E essa partezinha da pele. Então, a gente deixa ela mais durinha, mais firmezinha. Então, a gente consegue fazer isso. Agora, claro que existem casos e casos, vai ter pacientes que têm uma quantidade muito grande de pele, que a gente não vai conseguir fazer um resultado que seja tão bom. E aí, para esses pacientes, sim, e por que não, fazer a cirurgia plástica. Inclusive, as pessoas têm a tendência a pensar que você vai fazer a cirurgia plástica e resolveu e não vou mais precisar ir para o dermatologista. Exato. Na verdade, o dermatologista ele vai ser necessário porque o processo de envelhecimento vai continuar. Vai continuar. Inclusive, já tem esse entendimento dos próprios cirurgiões. Assim, eu recebo pacientes que já fizeram cirurgia e que depois de um tempo são encaminhados para os dermatos para poder fazer a manutenção. Porque se você não fizer, você vai continuar envelhecendo, sua pele vai continuar afinando, vai continuar descolando, porque não é porque você fez a cirurgia que ela não vai descolar nunca mais, né? Então, se você não tiver esse cuidado para que você mantenha a durabilidade do seu resultado cirúrgico, né? Você vai acabar perdendo. Então, assim, na verdade, não existe ou uma coisa ou outra, em nada na medicina. A gente sempre tem que tentar fazer as coisas em conjunto. Então, existe um momento, que é o momento do dermatologista, e existe um momento, que é o momento da cirurgia plástica. E a gente pode trabalhar junto com isso, né? Então, essa é a ideia. Então, uma coisa não exclui a outra. Do mesmo jeito que também, às vezes, viraliza algumas coisas assim na internet, que, porque eu estou fazendo esses procedimentos mais novos, vai acabar piorando para mim uma cirurgia depois. Não, não existe isso, né? Então, tudo que a gente faz, se você faz com boa indicação, com bons médicos, você vai conseguir resultados que são, que crescem juntos, né? Que, assim, um agrega valor ao outro. Não existe essa competição de que é um ou outro, né? Sim, e isso é sensacional, porque é o que gera credibilidade do paciente para com o médico. Porque você imagina que a gente está falando de um comércio, de venda, Sim, de resultado, que sim. envolve, e são normalmente procedimentos que têm um valor, o seu valor, sim, né? Se é caro ou barato, isso é o que cada um acredita que é importante, mas era uma das conversas que eu sempre, porque a gente vai começando a pensar, né? Poxa, eu vou pagar tanto de novo de tecnologia, tanto de preenchimento, não quero ficar me enchendo de preenchimento, porque chega uma hora, vai sustentar aonde, Grazi? Não vai. E aí eu, nesse cálculo, se eu estiver errada, você me corrija, falei, gente, talvez nesse momento seja melhor eu me organizar, fazer realmente algo que eu vá ficar, né, satisfeita, porque tem uma hora que você começa a olhar e você faz, seja ultraformer ou algo, não melhorou. E aí a menopausa, o climatério e tudo isso. Então, quando a gente ouve de um profissional que ele mesmo fala, é isso mesmo, chegou a hora, porque aqui você não vai ter mais esse resultado, porque não tem milagre, né? Não tem. E a gente não pode querer resolver tudo no mundo, né? Então, assim, essa parte de entender qual é a indicação, então, às vezes chega a paciente e diz, olha, isso aqui para você é realmente melhor a cirurgia. E às vezes o paciente não quer ou não pode. Fala assim, nossa, doutora, eu tenho um pânico, eu não quero. Tudo bem. Então, como é que eu consigo melhorar? O quanto que eu vou conseguir, a gente alia a expectativa, porque eu não vou dar para você um resultado de uma cirurgia plástica, mas também não vou deixar você sem nada, sem tratamento. Aí a gente alinha também. Mas na verdade é essa, a gente entender que chega um momento que para a nossa função ali, a gente tem que passar para o outro profissional e depois acaba voltando, né? E assim, dessa forma a gente ganha também, né, a confiança do paciente, porque você chegar aqui e dizer, não se preocupe, você não precisa de nada, eu vou resolver tudo para você, não tá certo, né? Então assim, eu acho que não tem que, como eu falei, tudo que a gente faz na medicina, em tudo, não só na medicina, mas assim, até com as outras especialidades, quando eu falo para você, nossa, o paciente tem que comer bem, então manda para um nutricionista. Não vou dizer que, nossa, só a comida, como às vezes o povo fala, não faço nada. Só como e bebo água e minha pele tá ótima. Ai, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, cada um tem a sua função. É por isso que existem, inclusive, essas especialidades na área da saúde. Cada um vai, né, de acordo com a sua especialidade, porque o ser humano, ele é muito complexo, né? O corpo humano, ele é muito complexo. Então, a gente precisa ter, realmente, a ajuda de outros profissionais também para a gente conseguir ter resultados melhores. Essa forma integral de ver o paciente é que faz diferença. E de ver o ser humano que está ali, que também, o gerenciamento, o planejamento financeiro, até para que eu continue com você,
eu acredito que o profissional, cada vez mais, ele também ter esse olhar de falar. Exatamente. Até a pessoa talvez não saiba, não está percebendo. Olha só, você já pensou nisso, nisso e nisso? Por quê? Eu terminei a cirurgia, eu tenho que voltar, porque se eu estou gerenciando o meu envelhecimento a partir dos 25, a partir dos 30, não é porque eu não voltei a ter 20 anos, eu só consegui um reposicionamento. Isso. A plástica, ela dá exatamente isso, né, Grazi? É um reposicionamento. Isso, das estruturas que foram derretendo, né? A gente não vai ter essa sensação de derretimento, ele vai lá, reposiciona, tira excesso de pele quando, enfim, tem a necessidade, né? Então ajusta essas coisas, mas reposiciona a pele para o local que teoricamente ela deveria estar, né? Mecanicamente falando, né? Então, enfim, abre lá e corta. Só que aí, depois disso você vai continuar o envelhecimento. Por quê? Antes de quando você era novinho, as coisas estavam no lugar, você foi envelhecendo, elas foram derretendo. Aí você vai lá, estica e coloca no lugar. Mas você não vai continuar envelhecendo? Uhum. Você vai continuar derretendo, concorda? Sim. Então, se você não tratar isso, aquele resultado que você teve da cirurgia plástica, ele não vai se manter ao longo do tempo. E vamos combinar que cirurgia plástica não é uma coisa que você pode ficar fazendo com tanta frequência. Existe, enfim, uma demanda. É diferente de um procedimento que você faz em consultório, em termos de risco e tudo mais. Então, assim, a ideia é que você faça um procedimento que ele dure o máximo de tempo possível, para você não ficar repetindo ele desnecessariamente, né? A gente tem que pensar também nisso, enquanto que de risco para a saúde, de custo-benefício. Imagina, eu fiz uma cirurgia plástica com, sei lá, 45, 50, e quando eu tiver com 55 eu vou fazer de novo, com 65. Quantas intervenções você vai fazer? E ainda mais o quanto cirurgias? estamos vivendo hoje, Entendeu? né? Linkando, isso agora a sua opinião pessoal, Sim. né? Tudo que você traz com relação à naturalidade, você acredita que a cirurgia plástica também hoje, né? Porque acredito que tenha mudado, né? Evoluiu Pelo muito. que eu percebia, antes se esticava meio que ali só a pele. Hoje, isso já vinha acontecendo, é porque com a divulgação, eu estava até conversando com o cirurgião, ele teve aqui, eu não sei se você conhece, o Dr. Fausto Bermel. Sim. Conhece? Acabei de encontrá-lo. E aí eu falando da deep plane, do deep neck, ele falou, eu falei, mas isso é muito novo. Ele, não é novo, né? Você acredita que há como sim, hoje, se manter natural fazendo uma cirurgia plástica? Eu acredito, dependendo da forma como você faça, né, e enfim, da técnica que você use, porque o que acontece? A gente, na verdade, como, enfim, o Fausto falou, não é que é uma coisa super nova, é que muda a forma como a gente aborda. Trazendo isso um pouquinho, por exemplo, para dermato, quando a gente, antigamente, começou, por exemplo, a usar o preenchimento, a gente preenche, eu vou preencher esse buraquinho, a gente preenche buracos. Aqui tem um buraco que eu faço, aqui tem outro buraco que eu faço. À medida que a gente vai evoluindo, vai estudando, a gente entendeu que não é preencher mais buraco, é ver o que está provocando aquele buraco. Então, hoje, em vez de ficar preenchendo o buraquinho, a gente vai preencher o local que sustenta a formação desse buraquinho, por exemplo. Então, é o mesmo produto, é a mesma forma. O que muda é como que você utiliza essa técnica. Então, a gente vai estudando, tem os estudos de anatomia e tudo, e a gente vai ajustando aquilo, a gente vai melhorando também, né? Enquanto profissional, enquanto especialidade. E aí mudou-se. Então, hoje a forma de abordagem é diferente. A gente não pensa só no buraquinho, mas a gente pensa na parte da estrutura. Então, isso aqui apareceu, que vocês chamam, né, bigodinho chinês. Então, por quê? Porque aqui, na verdade, está sem sustentação. Então, não faz sentido eu preencher aqui sem tratar aqui atrás. Senão vai cair mais. Senão você vai começando a ficar gordinho aqui e aqui continua caindo. Então, é o mesmo preenchimento, só que a gente vai mudando a técnica. Isso também serve para a cirurgia plástica. Então, a forma como eles faziam antes, eles vão melhorando, mas ainda consiste em abrir, em cortar, em posicionar músculo e tudo. Só é a forma como se faz. Você fala muito em trabalhar com evidências. O que vem a ser trabalhar com essas práticas baseadas em evidência e ainda assim garantir resultados eficazes sem abrir mão da segurança. Isso, porque assim, hoje em dia a gente tem um boom de informações, de coisas, principalmente na parte de estética, que chegam, né? Nossa, é um tratamento novo, é uma coisa nova, e aí começam a viralizar, os pacientes chegam, eu quero fazer isso porque eu vi. E às vezes as coisas chegam no mercado, né, lançados pelas empresas que querem vender, né, com promessas e coisas que a gente, na verdade, ainda não sabe a consequência desse uso. Então, na verdade, o que eu priorizo usar não é modinha, né? Tá na moda, chegou esse produtinho tal, tá na moda, eu vou fazer. Se não tem um estudo ainda para ele de segurança, de que fato ele funciona, não faz sentido eu fazer, né? Então, assim, eu não faço em mim, por exemplo, coisas que eu não, nos meus pacientes, coisas que eu não faço em mim. Então, chegou um produto novo, com a tecnologia nova, um negócio,
mas acabou de chegar e ninguém sabe o que é. Não, mas eu tenho que fazer, porque está na moda, se eu não fizer, né, o concorrente do lado vai fazer e o paciente vai mudar. Existe isso. Só que à medida que a gente também vai envelhecendo, a gente vai ganhando maturidade com relação a isso, de posicionar o que a gente, na verdade, acredita, né? Porque senão a gente fica sambando e todo dia você tem um equipamento novo, todo dia você tem um injetável novo, um produto novo, porque chega, a informação ela chega e as coisas vão criando, porque isso é muito rentável, né? Então, o mercado de saúde e beleza é uma das coisas que mais cresce no mundo, né? Então, as empresas vão jogando coisas e criando coisas que, às vezes, não necessariamente, elas vão fazer bem, ou sequer elas funcionam, né? E a pessoa chega e compra e começa a fazer sem ter isso. Então, assim, o que eu procuro fazer no consultório são as coisas que já são estabelecidas, que eu sei que, de fato, vão funcionar, que tem estudo, que tem segurança. E que, porque, assim, todas essas coisas novas, não necessariamente elas são um super divisor de águas. Eu acho que, assim, a gente tem que entender que as novidades vão chegando, que a gente tem que se atualizar, mas a gente também precisa fazer essas coisas com um pouquinho mais de parcimônia, porque senão a gente se acelera muito e acaba às vezes fazendo besteira. E começou a fazer um monte de coisa, quando for daqui a algum tempo, viu, nossa, mas estava fazendo besteira. Só que a gente tem que entender que a gente está tratando com o ser humano, né? Eu não posso querer ficar usando todo mundo de cobaia para poder ver o que faz sem ter nenhuma responsabilidade sobre isso. Nossa, achei sensacional. É isso. Porque, e talvez a gente, falando em marketing, por exemplo, pode ser o mesmo produto, a pessoa relança dizendo que tem um outro resultado, e aí se o próprio médico se emprenha pelo ouvido de tudo, e toda hora é novo, e aí o pior mas certa. Ontem não era isso que era bom? Não, mas agora... Então, o que você está estudando? E baseado em quê? Porque muitas vezes eu faço um processo de transição de carreira e a pessoa, não, o que funciona é assim, você vai ter que, né, fazer uma poupança, quanto tempo você pensa em ficar fora do trabalho, não, esse não é o momento de acontecer, não, mas agora eu vou porque eu senti, então sentiu e o cálculo, né, e o número. Exatamente. E é a mesma coisa, ontem você pensava alguma coisa e aí hoje outra, sendo que durante todo esse tempo você tem visto resultados com produto X, então você não é a médica que vai aparecer tirando da caixa o novo exatamente. Que você Super Flower Plus. Não. E é isso que a maturidade dá pra gente, né? Porque assim, se emprenhar, como você falou, pelo ouvido dos outros é muito fácil. Não. A gente, enquanto médico, a gente não pode ter essa ansiedade, entendeu? Eu entendo que essa ansiedade tem que ser do paciente, porque ele não é, ele tá na função dele, né? O paciente tem o direito de estar. Mas a gente, enquanto médico, tem que colocar o pezinho no chão, tem que entender, tem que saber explicar, para poder a gente também não entrar nessa onda, senão começa a virar tudo bagunça, né? Sim, e até porque o seu poder pessoal é exatamente o que me leva a confiar em você. Então, quem está estudando, quem está buscando, né, quem está ali me trazendo uma resposta, eu falo que o poder pessoal do médico, inclusive, aqui nós falamos tanto para você, paciente que está buscando não só o médico, mas um profissional da saúde, como também para você, médico, né? Existe aí uma responsabilidade com o poder que vocês carregam. Culturalmente, é muito óbvio e claro as pessoas que influenciam alguém. O médico falou, a água parou. Então, é isso que a gente espera dessas pessoas que realmente têm a ética. Por isso o consultório aberto, né, está aqui em busca desse profissional de relevância, ético, que ainda... É tudo bem ganhar dinheiro, acho sensacional, é justo, é digno, tanto que estuda, né? Vocês também estão evoluindo com relação à gestão, a tantas outras coisas que é justo, porque morrer, igual você falou, seu pai vivia fora de casa em plantão, o que você escolheu? Eu não quero, já fez falta o meu pai, então tudo evolui, mas ética, caráter ou a qualquer custo, e principalmente por quê? Porque eu confio em você. Isso foi criado do mesmo jeito que a gente fala do advogado do diabo, não, é médico. Isso, e assim, influenciar a pessoa é uma coisa de muita responsabilidade. Não e vocês já ganham isso à medida do tempo que você só ganhou o diploma. Exatamente. Exatamente. Então, toda vez que a gente influencia alguém, a gente carrega um peso sobre isso, né? A gente tem uma responsabilidade da gente quanto médico, mas assim, para qualquer outra profissão, né? Até mesmo para essas outras pessoas que hoje em dia são os influenciadores digitais. Às vezes você fala qualquer coisa sem responsabilidade, depois você vai impactar isso na vida do outro. Então, assim, acho que a gente tem que estar sempre pensando na forma como que a gente consegue mudar a vida das pessoas e que a gente tente fazer isso para o bem, né? Porque
se a gente também não fizer isso com responsabilidade, às vezes a gente muda e influencia as pessoas para uma coisa ruim, né? Então a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. Sim, você tem o poder, a partir do momento que eu sentei, né, na sua frente, no seu consultório, eu estou ali vulnerável e o que você use este produto, esse é o creme, então é baseado nisso que eu acredito que tem que se manter esse respeito mesmo que a profissão trouxe. Né? A gente está falando de Hipócrates. Sim, exatamente. E é um legado, e é algo lindo, bonito realmente, essa questão da saúde. Eu estou ali para salvar vidas, eu estou pela minha profissão, isso evolui, mas é um profissional que ganhou isso. É uma confiança que, assim, é de vocês. Exato. Né? Aí um vem e tira, porque eu falo que confiança é maravilhoso, né? Você recebe de graça. Agora, para voltar, aí por Exatamente. todos os outros começam, né, a pagar. E que bom, porque eu acredito que programas como esse também vão começar a responsabilizar tanto o paciente que tem direito, porque o médico ele tem poder pessoal, mas não é Deus. Exatamente. Teve alguém que eu entrevistei que falou, mas tem uns, Carolina, que pensam realmente que são. E esse médico que instrui, que ensina, que se oportuniza a gerar conhecimento é muito maravilhoso, porque você senta ali e fala, poxa, entendi. Né? Obrigada. Deter esse conhecimento como se nós, né, fôssemos simplesmente, eu tenho que engolir o que você está falando e pronto, esse tempo também eu acredito que acabou. Exato. Né? Vamos lá. E quais as tecnologias você acredita, levando em consideração toda essa segurança, não se conectando com os modismos, mas que realmente, na sua percepção, enquanto médica, funcionam, continuam funcionando e é o que você escolhe usar e que resolve pontualmente essa questão que é o seu foco, o gerenciamento do envelhecimento. A gente tem muita tecnologia no mercado, né? Muita coisa nova chegando e boa também. Mas assim, o que já está muito estabelecido são os lasers que a gente tem, que são lasers, enfim, lá na clínica a gente tem um crômio. São coisas bem técnicas, assim, um laser de NDI, então são lasers que conseguem tratar a textura de pele, mancha. Ultrassom microfocado, que é o famoso ultraforme, que é uma coisa que já tem há mais de 15 anos, a tecnologia que está estabelecida. Então, são coisas que a gente sabe que trata a flacidez. E existem também as coisas novas que estão chegando, mas, por exemplo, laser de CO2 que a gente tem. Então, assim, no final das contas, a gente tem uma nova roupagem das tecnologias que sempre foram estabelecidas, né? Existe uma coisa nova que está sendo, que é essa questão de medicina regenerativa, que se falam de, enfim, de exossomos, mas são justamente essas coisas que a gente ainda não tem tanto estudo, mas que eu entendo, né, que o futuro da medicina é justamente esse, a medicina regenerativa, a gente tentar tratar e fazer, não só, hoje em dia, eu corrigir um problema do envelhecimento, mas a gente fazer com que as nossas próprias células evitem essa questão do envelhecimento, que é a parte da terapia regenerativa, que ela vem crescendo, é uma coisa que está muito em voga, mas que a gente ainda não tem uma coisa robusta em termos de estudo e tudo, mas que vai ser para o futuro, que está evoluindo graças a Deus, né? Então, assim, a gente vai começar a fazer tratamentos e terapias que são celulares, né? Que você vai lá e faz para justamente evitar que a gente tenha esse envelhecimento, por exemplo, da pele, mas não de uma forma que eu chegue lá e injete, eu faça aquilo mecanicamente, mas que a gente consiga induzir isso no nosso próprio organismo. Então, vai chegar essas coisas. Mas, por enquanto, o que a gente tem já são essas tecnologias mesmo, são os lasers que já estão estabelecidos, né, o ultraforme, ultrassom microfocado, enfim, laser de CO2, laser para melasma, NDI, que são as tecnologias que a gente já tem mesmo, né, há muitos anos, e que mudam, na verdade, às vezes o nome da tecnologia, a roupagem, mas que a gente sabe que tem função. Então, assim, são essas coisas que a gente tem usado, e fora isso, realmente, a gente melhora a nossa técnica, né, então, assim, as coisas que a gente injeta, a nossa forma de olhar para o paciente, a nossa arte, então a gente vai, enfim, sentindo isso e vai mudando, né, a forma como que a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Mas a ideia é essa, não que chegou uma coisa nova e porque está na moda a gente vai fazer. Se a gente pudesse colocar assim, você é bem prática, né? Muito. Perceptível. Vamos dividir, temos bioestimuladores, lasers, que é tecnologia também. O laser é uma tecnologia, mas Sim. é totalmente diferente do ultraforme, por exemplo, Lavian, Lavien, a gente considera tudo. tecnologia, mas eles têm, assim, fisicamente falando, né, comprimentos de onda, alguns são luzes, outros são ultrassom, outros são lasers, mas assim, a gente considera tudo tecnologia até porque é mais fácil de
E a gente considera tecnologia aquilo que não é injetável, né? Que a gente chama máquina. Então, um aparelho, vamos supor assim, a gente considera isso tecnologia, né? Então, a gente tem essa parte das tecnologias, sejam elas lasers, ultrassons, enfim, né? E a gente tem a parte dos injetáveis. O que a gente tem de injetável, né? Então, a gente tem a toxina, que é o famoso Botox, né? A gente tem os estimuladores de colágeno, né? E a gente tem também o ácido hialurônico, que é o preenchimento, né? E aí, fora isso, vão chegando outras coisas, como os fios, né, que também é um injetável, mas que tem uma função de estímulo de colágeno também. Então, tem todas essas outras coisas que já também são bem estabelecidas em termos de segurança e de eficácia. E o que a gente faz, na verdade, é juntar, né? Como que eu posso combinar, fazer aquela combinação que vai ser boa para você? Que aí entendeu? entra no GA, Entra no GA. no protocolo. Ainda chega alguém falando que eu vou colocar o Botox aqui, Chega. olha, você está cheia de Botox na boca. E se sim, explica para a gente de maneira bem prática e para o leigo mesmo, né, essa diferença do que é, onde é que o Botox é aplicado, apesar que toda hora também muda, né? Porque antes não ia para o pescoço, agora vai para o pescoço, mas essa diferença, porque eu acredito que tem muita gente que ainda é enganada. É importante, né, que nós tenhamos essa responsabilidade de pesquisar, mas ouçam agora com propriedade de um médico o que é o quê. Tá, então vamos lá. O Botox, né, que na verdade é uma marca, a gente chama na verdade toxina botulínica, ela pode ser aplicada em várias regiões, né, na testa, no rosto, no pescoço, mas a função principal dele, na verdade, é mudar a musculatura, a forma como a gente tem a contração da nossa musculatura, de uma forma geral. Então, ele não é feito, por exemplo, para preencher espaços, para tampar buracos. Então, toda vez que você pensa em alguma coisa, eu tenho esse buraquinho aqui, o meu bigode chinês, ele é um buraquinho, então ali você não vai, a função não é do Botox. O Botox é para quando você movimenta, então tudo aquele que faz movimento e que se determinado movimento aquilo te prejudica de alguma forma, forma uma ruguinha aqui, quando você movimenta, aí isso a gente vai usar o Botox. Toda vez que você pensar que você tem um buraquinho que você quer preencher, que está fundo, tá fundo, eu queria que aquilo ali sumisse. Aí a gente vai usar o preenchedor. Maravilha. Mas, então, e o que está caído? Isso. Aí o que está caído a gente vai tratar a flacidez, né? Toda vez que você sentir, nossa, a minha sensação é que meu rosto está derretendo, ó, minha pele está um chiclete, estou puxando e ela tá. Aí a questão da flacidez, do estímulo de colágeno. Seja ele com equipamento ou seja ele com bioestimulador que é injetável. E no caso, o laser que melhora toda uma textura, ainda tem essa parte da pele a externa, né? Isso. Eu sempre falo, quando a gente for falar do protocolo, a gente explica assim, imagina que o seu rosto é uma casa, né? Então, como que a gente começa? A gente faz a fundação da casa, né? Antes de elevar a parede, de botar quadro, de pintar, você vai fazer a fundação. Então, o que é a fundação? Fundação é a estrutura do rosto, né? Então, é a parte do estímulo de colágeno, que é você colar ali aquela pele, né? É você, em alguns momentos, botar um pontinho de preenchimento para fazer uma sustentação. E aí, depois, você entra nessa fase de pintura. E aí é quando vai entrar o laser, que vai tratar a manchinha, que vai tratar o poro, que entra muito também dessa parte do skincare. Então, a gente sempre vai organizando dessa forma. E só depois passa a base da MAC, da Dior, porque senão... Ou não passa tanto. Não vai precisar investir tanto. Pronto, tá ótimo. Maravilha. Onde é que você se vê daqui 5 anos? Não só você enquanto profissional, como o Instituto também tem um projeto aí, essa linha, esse futuro, esse roadmap tá claro? Então, assim, a gente acho que não chegou a comentar, então eu tenho uma empresa, né, a minha clínica com outros sócios, chama IBS, chama Instituto Brasileiro de Estética e Saúde, né, então a gente tem lá não só a parte da dermatologia, mas a gente tem cirurgia plástica, a gente tem nutrologia, né, a gente tem a parte de transplante de cabelo, então a ideia, na verdade, é que a gente recebesse o paciente, né, de uma forma que a gente conseguisse tratar isso tudo, então, como eu já falei, eu acho que a gente não está sozinho, a gente precisa da ajuda de outros profissionais, né? E a gente abriu essa empresa, ela está fazendo agora em agosto, semana que vem, 2 anos. E aí a ideia, na verdade, é que a gente consiga crescer e que a gente consiga fazer, na verdade, essa parte, principalmente da medicina estética e tudo, mas que faça com saúde. Então, os nossos pacientes lá, a gente trata não só a parte estética, mas a parte de saúde. A gente tem outros médicos dermatologistas para tratar câncer de pele. A gente tem um centro cirúrgico que a gente faz a cirurgia para o câncer de pele lá também, né? Então, assim, a ideia é que a gente consiga tratar o paciente de uma forma integral, seja na parte estética ou de saúde, né? E o que a gente quer é isso, é que o Instituto cresça, que a gente consiga fazer isso de uma forma
né, muito organizada, muito responsável também, né, porque a gente tem visto hoje essa bagunça que virou, né, não só a medicina, mas a área da saúde toda, então que a gente consiga se manter com os pés no chão, fazendo o que é certo, o que é correto, o que é melhor para o nosso paciente. Então, o meu desejo é esse, que realmente o IBS cresça ainda mais, que a gente consiga se ver como referência em Brasília, no Centro-Oeste, em um local que o paciente consiga chegar e que ele saiba que ele vai ser acolhido de uma forma integral, né? E como profissional, me manter, na verdade, assim, como referência no meu trabalho. Eu acho que inspirar outras pessoas a fazerem realmente uma dermatologia séria, com responsabilidade, né? Que a gente consiga orientar os nossos pacientes de uma forma mais prática e mais objetiva, né? E continuar fazendo isso, gerenciar envelhecimento, explicar, desmistificar, fazer com que as pessoas entendam que não está errado você querer envelhecer bem, que não está errado porque você está achando que está feio, nossa, isso é uma frescura, por que você está gastando seu tempo incomodado com uma ruguinha, como se você não tivesse direito de se incomodar com isso, né? Entender que cuidar da pele, da saúde e da beleza da pele é a mesma coisa, tem a mesma importância do que você tem que cuidar da saúde do seu coração, da saúde da sua mama, enfim. Então, assim, é entender isso, desmistificar essas coisas, para que os pacientes entendam a verdadeira importância, como a gente já falou, que dermatologista estética também é saúde. Você já respondeu a última pergunta, mas agora eu vou frisar para que você aí, que ainda tem ou receio ou culpa, né? Porque a mulher ainda, quando um vem e fala, não, mas você vai gastar com isso, né? Mas eu ainda tenho esse receio, porque já existe essa culpa, esse preconceito, né? Do que ainda é fútil, e eu ainda tenho medo de que vai que eu faça e ainda não fique com resultados, né, naturais. O que você diria para essa mulher? Eu acredito que essa resposta veio até no anterior, falando sobre, né, a saúde mesmo, a autoestima, a autoconfiança, porque a melhora de quem realmente se cuida, ela é integral. Né? Mas enquanto médica que está ali ouvindo essas mulheres no dia a dia, sabendo exatamente quais são ali as dúvidas, as demandas e principalmente as evoluções delas. Qual a mensagem que você tem para essa paciente? Então, eu sempre falo assim, beleza, na verdade, é a forma como a gente se vê. Então, se você se olha e se de alguma forma você não está bem, não está feliz, você tem todo o direito de querer melhorar isso. Porque a forma como a gente se vê, enfim, reflete em tudo que a gente faz, na nossa vida, nas nossas relações pessoais, no nosso trabalho. Então, a gente precisa se sentir bem. E não tem nada de errado em querer se sentir bem. Então, se você está se olhando no espelho e você acha que isso está te fazendo mal, essa é a nossa função. A gente tem todo o direito de querer estar bem, né? Porque quando a gente está bem, a gente está feliz. Quando a gente está feliz, a gente se relaciona melhor com tudo, né, ao nosso redor. Então, para você que em algum momento achou que isso fosse ruim ou que você acha isso banal, não, na verdade não é. Então, lembrando, a sua saúde, a saúde da sua pele, a forma como você se enxerga é muito importante, né? Então, a gente precisa estar bem. A autoestima é uma das coisas mais importantes para tudo na nossa vida, seja na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Então, quando você se sente bem, você acorda melhor, você está pronto para o mundo. Então, assim, a gente tem que pensar que o nosso corpo é o nosso santuário, a nossa vida é o nosso santuário. Então, a gente tem que estar bem para poder a gente conseguir seguir na nossa vida, para a gente enfrentar os desafios que a gente tem que ter. Então, a ideia é sempre essa. Então, se você precisa disso, se você acha que não se culpe, procure profissionais que, na verdade, consigam te acolher, te ouvir, sem te julgar por estar querendo isso. E a nossa função é justamente essa, é tentar trazer para você, escutar suas queixas, suas dores, os seus desejos e conseguir transformar isso, né, para poder você conseguir seguir melhor e ainda mais feliz. E eu vou perguntar, se ela não quiser responder, aí a gente corta, vocês vão deixar essa parte. Eu comecei falando da idade, Grazi, eu acredito que vale a pena inspirar as pessoas, né? É óbvio que a gente ainda tem um espelho quebrado, que a mulher de 40 ou de 50, ela tem que se parecer com... Esses dias eu vi um vídeo, né, que se você dança assim, ou você se mexe, você tem mais de 40. Aí eu me mexo. Mas nós não estamos mais parecidas, graças a tudo, as facilidades da vida. Realmente a gente tem aí uma diferença e nem tudo é com relação ao procedimento. Mas muita coisa sim é. Se fizer sentido para você, porque para mim realmente foi
impactante. Sim. Primeiro porque existe a crença da mulher branca, que aí vai envelhecer mais, né? É perceptível o quanto o colágeno, claro, a gente ficou aqui discutindo Sim. quantas possibilidades, mas para que essa paciente, para que essa mulher ouça, veja, é óbvio, você é uma médica, teve acesso a tudo isso, mas hoje a sua idade, os seus hábitos de vida, né? E procedimentos mesmo que você acreditou para que você chegasse, né, hoje, aos 30 anos, desse jeito. Tá, você quer saber a minha idade, então, né? Eu já sei, por isso que eu estou assim, dessa Tá, forma. então vamos ver quem acertou no início. Eu tenho 40 anos, vou fazer daqui a 15 dias 41 anos de idade, né? Acho que até, enfim, fiz um post quando eu fiz os meus 40 anos, que eu acho que eu estava na melhor fase da minha vida. Então, como você falou hoje, os 40 anos não são aquela ideia que a gente tinha de antigamente. Então, eu acho que, como eu sempre falo para todo mundo, envelhecer não é uma coisa ruim, né? Eu acho que a gente ganha muita coisa quando a gente envelhece, a gente ganha maturidade, né? Então, a gente consegue ver a vida de uma forma diferente. Às vezes é mais leve, então, assim, aquelas ansiedades que a gente tinha quando era mais novo, a gente consegue enxergar isso de uma perspectiva muito diferente. E o que a gente pode fazer isso? É envelhecer bem, envelhecer com saúde, né? Envelhecer, eu falo para os pacientes, por que a gente gerencia? Qual que é a ideia? A ideia, por exemplo, eu estou com 40, com uma pele, uma carinha de 30, tá ótimo, mas com uma cabeça de uma mulher de 40, com uma experiência de uma mulher de 40, né? Um momento de vida de uma mulher de 40, né? E isso daí é muito, muito libertador. Então, assim, para mulheres que estão fazendo 40 anos, acho que, pelo menos para mim, eu estou entrando na minha melhor fase. Eu também, depois de vê-la. Obrigada, foi sensacional mesmo. Muito obrigada. Viu? Já a gente conversa o dia inteiro aqui. Não é? Não é? Mas tem outra novíssima ali, ela não terminou a faculdade ainda, vocês vão ver. E claro, como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrá-la, não só você, como todos os outros profissionais do Instituto que já estão convidadíssimos para sentar aqui na nossa cadeira, que tem médico que pensa, ou profissional da saúde, que ela é elétrica, não é respeitosa, é só para que você tenha a oportunidade de mostrar quem você é, porque no dia a dia, no consultório, e ainda, né, com esse estigma de não é médico, não posso perguntar, então para quem não pergunta, eu pergunto, e o objetivo é só mostrar quem é de verdade no lugar certo para que você, paciente, possa se conectar, não só com o currículo ou com o número de seguidores, mas sim com os princípios, com os valores e com a essência desse profissional. Obrigada, foi maravilhoso te conhecer. Foi um prazer enorme. E para você, até o próximo consultório aberto.